Bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Como estão por aí? Já estou vendo que estão entrando, então tá tudo funcionando hoje. Seja bem-vinda, Denise. Sejam bem-vindos. Tô me organizando aqui ainda. Tomar uma água enquanto vocês vão entrando e vocês vão enviando os convites aí pros amigos, coraçãozinho, pro Instagram, enviar live para um monte de gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Véspera de feriado, né? E nós estamos aqui firmes e fortes e amanhã estamos aí também, né? Continuando a nossa saga. Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa noite para quem está assistindo de noite, para quem vai assistir gravado também. Bom dia, Jéssica. Já vou te chamar daqui a pouquinho. Gente, hoje nós vamos ter uma participação especial aqui da Jéssica. A Jéssica é nossa participante assídua aqui, né? E eu fiz um convite ontem para que vocês, né, algumas de vocês que sintam no coração. Live 66, muito obrigada, Fábio. Quantas faltam para terminar? Faz as contas aí. Eu fiz um convite para algumas de vocês que pudessem, né, compartilhar aqui também a tela comigo e a gente pode conversar, e vocês podem fazer perguntas aqui ao vivo e a gente pode trabalhar algum assunto também de vocês aqui e também os feedbacks, né, dúvidas que vão ficando até 14/7. 14/7 termina, nós vamos fazer uma festa linda. Ah, muito obrigada, minha irmã. Obrigada. Nós vamos fazer uma festa, uma comemoração, hein? No último dia de live, nós temos que já ir pensando em alguma coisa, né? Dia 15/7. Não, eu fiz, na verdade, só que não ficou gravada. Mas ela foi feita. Ai, tô me cobrando aqui. Olha, não sei, é isso aí. Vamos pensar numa comemoração, gente. Já vamos pensar, quem sabe a gente vai fazer alguma coisa. Então a live de hoje vai ser um pouquinho diferente. E eu acho bem interessante porque, gente, a Jéssica tá participando lá do Caminhos da Prosperidade. Tá participando também na segunda-feira, né? Daquele grupo ali de equilíbrio, reequilíbrio espiritual, energético. E então a Jéssica fez uma pergunta lá no grupo hoje a respeito do tema que eu falei aqui um dia desses, que é o julgamento. Como que a gente não deve julgar outra pessoa. Falei ontem até a respeito daquele menino, né? Tirou a vida dos pais, enfim, e como a gente pode ampliar esse olhar, né? Para outras vidas, para o sistema familiar, para tudo aquilo que acontece e sair do julgamento, né? E então a Jéssica colocou uma pergunta lá no grupo e eu desafiei ela a vir fazer essa pergunta aqui. E o meu olho tá vermelho hoje, tô um pouco resfriada, então vou ficar fungando aqui um pouco, mas tá dentro, né? E então assim, ó, o que eu percebo é que vão ficar muitas coisas aqui de dúvidas, porque quando eu falo de alguma coisa aqui, por exemplo, tem um Reels ali no feed, onde eu falo sobre o preço que você paga para estar em um relacionamento, né? E eu começo dizendo isso e depois foram feitos alguns cortes ali, né? E a live inteira você vai compreender um pouco mais. Mas quando eu falo assim que é preciso que você no seu relacionamento de casal, você olhe para o seu parceiro, para sua parceira e concorde e diga no seu coração, não existe ninguém melhor do que você para mim. Então você pode ficar nesse relacionamento e tomar tudo aquilo que é, né? Mas, gente, isso não é uma coisa categórica, no sentido de que, ok, agora todo mundo tem que ficar com aquele marido, com aquele parceiro, com aquela parceira e dizer não existe ninguém melhor para mim do que você.
Porque às vezes você tá num relacionamento abusivo, às vezes você tá num relacionamento onde você é agredida, onde você não é respeitada, então não tem como você dizer não existe ninguém melhor para mim, né? É claro que existe, você merece todo o amor do mundo, mas nós temos sempre que saber, né, interpretar aquilo que nós ouvimos aqui, não levarmos tudo ao pé da letra, né? Então é por causa às vezes de uma interpretação que não é feita que pode que coisas ainda são mantidas, aquilo que é ruim ainda é mantido, como por exemplo a indissolubilidade do casamento na igreja, em algumas igrejas, né? Gente, mas tem casamentos que são terríveis, tem casamentos que são agressivos, que as pessoas vivem se agredindo, que sofrem naquela relação. Como que é indissolúvel? Como que Deus quer que você continue naquela relação sofrendo? Como que então agora você não pode se separar? É só quando a morte separar vocês, né? Então, nós sempre temos que considerar que existem situações e situações e que para cada situação são tomadas atitudes diferentes. Então, para nós entrarmos nesse assunto aqui, eu já chamo a Jéssica. Jéssica, manda um convitezinho aí, que agora tu já subiu lá, mas manda um convite para participar da live e daí nós vamos conversar aqui, ver qual é a dúvida da Jéssica, responder para ela, responder para vocês junto. E se alguém mais tiver dúvidas, também, enquanto a gente estiver conversando aqui, vocês podem ir escrevendo aqui que a gente vai compartilhando, tá? Vamos ver, solicitação. Agora vocês vão conhecer a Jéssica pessoalmente. A Jéssica é perguntadeira. Ela tem muitas perguntas. Vamos ver. Jéssica, bom dia. Oi, bom dia. Vou ajustar Ai, aqui agora a minha para eu não ficar aparecendo pela metade. Vou baixar um pouquinho o meu tripé. Parece que não resolveu tá muito, né? conseguindo me ouvir? Aí. Tô conseguindo te ouvir. Tu tá me ouvindo direitinho? Tô. Sim? Que bom recebê-la aqui, Jéssica. Tá ansiosa, não? Não, mas é a Não? primeira vez participando de uma live. Olha só. Um desafio aceito assim de última hora e é bom assim, né? Quando é a primeira vez, porque aí não dá tempo de ficar ansiosa, né? Se fosse para amanhã, para depois de amanhã, ia começar a criar fantasmas, né? E criar ansiedade, expectativa e ficar com medo. Então, quero te agradecer desde já pela tua coragem, pela tua ousadia, né? De fazer as perguntas que tu faz sempre, de buscar sempre, né? Querer saber, querer aprender, de não aceitar as coisas só porque é assim, de buscar entender, compreender isso, né? Então, já quero te agradecer e te dar os parabéns, porque o mundo não é feito de respostas, ele é feito de perguntas. As perguntas é que fazem que o mundo se movimente. E aí as respostas surgem, mas se a gente não fizer as perguntas, nós ficamos parados no mesmo lugar. Então, meus parabéns, muito obrigada. E vamos lá, a tua pergunta. Primeiramente, eu quero agradecer. Eu acho que, em nome de todos, né, pela tua disponibilidade por esse período com a gente. Estamos aprendendo muito. Eu tenho aprendido muito com essas lives, tá? E a dúvida que eu gostaria de compartilhar, acredito que seja também de outras pessoas, nós já aprendemos bastante acerca do julgamento diante do próximo. Todavia, fiquei com uma dúvida referente ao julgamento quando somos intimados a participar de um tribunal do júri, em virtude de que
são os crimes ocorridos contra a vida, e que é a sociedade que julga. Como que a gente vai lidar com isso? Porque são escolhidos, né, 7 jurados, e o condenado, ele não tem acesso ao voto, porque o voto é sigiloso. Porém, ele olhando para aquelas 7 pessoas, condenando ou absolvendo, ele vai saber que eu estou ali. Então, como lidar com isso? Porque ele cometeu um crime, né? E restou, durante o processo, durante o julgamento, nitidamente comprovado que ele assassinou alguém. Como lidar? A tua pergunta é como julgar sem julgar. É porque, assim, se eu fui intimada pelo tribunal do júri eu não comparecer, eu, eu tenho que pagar uma multa de 1 a 20 salários mínimos. Então, como fazer diante disso? Não tem como não. Se eu fui intimada, eu tenho que ir. E o que fazer? Então, para quem está chegando agora, né? Estamos falando de julgamento. Quando quando uma pessoa comete um crime, quando uma pessoa precisa ser afastada da sociedade, é necessário que haja uma punição. É necessário que essa pessoa seja julgada e é preciso que essa pessoa sofra as penalidades de acordo com aquilo que ela cometeu. E em muitas constelações nós já percebemos que os assassinos, que os perpetradores, eles encontram a paz na alma deles quando eles são punidos. Quando eles cometem um crime e eles não são punidos, nada acontece, eles saem impunemente, digamos assim, eles morrem, mesmo depois de mortos, eles ainda sentem esse peso de não terem pagado por aquele preço daquilo que eles causaram. Na consciência, na alma, a pessoa sente essa dívida e ela carrega com ela. E nós vamos ver nos sistemas familiares, nas constelações, quando uma pessoa está deitada no chão, lá no tapete, que é uma pessoa que já morreu, e quando ela ainda está apegada a questões que ela deixou aqui, e que muitas vezes são porque ela cometeu um crime, uma infração, e aquilo não foi resolvido, aquilo ficou impune. Então, em muitas constelações eu já percebi isso, né? O Bert Hellinger já percebeu isso também, e outros consteladores, que quando a pessoa comete um crime, para a alma dela é bom quando ela é punida, porque então quer dizer que ela ficou tudo kits, e daqui então eu posso seguir em frente. Então daqui agora eu posso fazer outra coisa. É como se eu pago uma conta que eu fiquei devendo. Quando você compra uma coisa que você demora para pagar, às vezes você atrasa o pagamento, você não fica sentindo um peso, né? Não sei se já aconteceu contigo, demorar, acontece algum imprevisto, alguma coisa, você precisa demorar um pouquinho, atrasar um pouquinho o pagamento, ou você esquece de pagar, você fica sentindo isso. Então, quando você vai de jurada em um julgamento, você precisa ali estar alinhada com a lei de justiça. Você ali está falando em nome da lei. Mas no seu coração, você não julga. No seu coração, você inclui essa pessoa. Você inclui essa pessoa porque estar no lado de lá da pessoa que paga por um crime não é uma coisa simples. Estar no lugar de uma pessoa que comete um crime é muito pior do que estar no lado daquele que sofre, embora não pareça. Porque aquele que sofre, ele não deve nada. Por isso nós vemos tantas pessoas que passam a vida se vitimizando diante de coisas, mas não enxergam as próprias responsabilidades, as próprias culpas. Porque estar no lado da vítima, você não deve nada para ninguém, você não precisa fazer nada. Você é acolhido pelas pessoas, você é amparado por muitas pessoas,
Mas quando você é o perpetrador, o causador de uma dor, todo mundo está contra você. A sua alma, você mesmo está contra você, né? Mesmo que pareça, eu estou me dando bem, eu estou fazendo isso aqui, eu sou tal, né? Eu consegui fazer determinada coisa, mas na alma há uma dor, né? Ninguém é um criminoso porque quer, porque diz assim, ok, eu decidi agora que o meu propósito de vida é ser um criminoso. Todas as pessoas que cometem os crimes sempre é por amor a alguma coisa, por lealdade a alguma coisa. Sempre é olhando para o bem, ainda que seja para o próprio bem, mas é sempre, não é assim, vou fazer mal só por fazer, é por alguma coisa interna. Ela está sendo leal a alguma coisa. Então, você olha para essa pessoa amorosamente. Você olha para algo grande que trouxe essa pessoa até naquele momento. Uma pessoa, um criminoso, como ontem eu ensinei vocês aqui a olharem para aquele menino que tirou a vida dos avós, né? Quando você olha para isso tudo amplo, a vida dos pais, né? Enfim. Quando você olha tudo isso amplamente, olha para o destino dele, olha para aquilo que veio antes, o que levou essa pessoa até chegar a esse ponto, você toma essa pessoa no seu coração. Então você diz sim para o destino dela, mas sem dó dessa pessoa, sem dizer, mas coitado, né? Isso não deveria ter acontecido, né? Porque aí nós estamos julgando a partir do ponto de vista de Deus, né? Dizendo isso não deveria ter acontecido. A gente simplesmente fica fora e diz, eu deixo isso com você. Então você vai lá no julgamento, sua pergunta, você olha para essa pessoa que está lá e você diz assim para ela, eu deixo os seus atos com você. Essa é a sua responsabilidade. Mas eu tomo no meu coração você e todos aqueles que sofreram, vamos dizer que seja um crime, que essa pessoa cometeu um crime. Você toma o criminoso, as vítimas, a família, todo mundo no seu coração. Mas você faz o julgamento. Você diz, não, ele precisa pagar por esse crime, ele precisa cumprir lá, enfim. Responde a tua pergunta, Jéssica. Responde, porque considerando que a sociedade que vai julgar, ela não julga por conhecimento técnico, né? Ela julga mais pela emoção. Primeiro impacto, quando alguém comete algum crime contra a vida, a gente é o quê? A gente quer que ele pague, né? Que aquela pessoa pague. Mas, assim, em relação, por exemplo, aí sou jurada, fiz a minha votação e no meu coração eu acolhi, mas eu votei pela condenação. Tenho algum vínculo energético com ele por essa condenação ou não tem? Não, você vai lá, Travou, né? tá travando um pouquinho. Você vai lá, dá o seu voto. E você não está pessoalizando, não está olhando para a pessoa dizendo eu vou punir você, eu vou porque você fez isso. Você olha para o ato. Tá. Imagina que esse aqui seja a pessoa que cometeu o crime, ok? E esse daqui seja o ato que ele cometeu. Vamos ver se consigo ficar todo mundo de pé aqui. Ok? Então você vem e olha para quem? Vamos supor que você está aqui, você olha para o ato. Não dá, aí não dá para ver tão claro, né? Deixa eu fazer assim. Você olha para o ato. Você olha para esse aqui, para aquilo que ele fez. Essa punição é para esse ato que feriu alguém, que tirou a vida de alguém, enfim. E essa pessoa aqui você inclui no seu coração,
como pessoa, como ser humano. Então você está ali, você dá o voto para o ato que ele cometeu, sem se ligar. Deixa eu ver se tem mais um boneco aqui. Caiu todo mundo agora. Sem se ligar à vítima. E você vai aprender sobre isso também lá no Caminhos da Prosperidade, quando você vai ver que você não olha para a vítima com dó, dizendo, ah, coitado, né? Você passou por isso, ah, eu quero salvar você, e essa pessoa não deveria ter feito isso com você. Você olha para essa vítima como se ela é grande. Eu não tenho aqui mais bonecos. Deixa eu ver. Ah, tem mais aqui. Você olha para essa vítima como se ela é grande também. Aqui está o ato, né? Consegui outro. Aqui está o perpetrador. Aqui está você. E você olha para a vítima também. Você olha para todos, mas o seu olhar é especialmente para cá. E você deixa isso que aconteceu entre a vítima e o agressor. Você diz, isso eu não tenho nada a ver com o destino de vocês, com aquilo que moveu vocês até nesse lugar. Eu confio que há alguém maior, né? Um Deus, um eu superior, que sabe o que é o certo, que sabe o que é o melhor, que sabe tudo isso. Mas eu olho para o ato. É bem difícil, né? Sim. Então você não se Porque vincula. tem que estar bem constelado, né? É, eu acho que as pessoas que são chamadas para um tribunal assim, para ser jurados, elas deveriam passar também por uma preparação nesse sentido, né? Não apenas chamar lá e vem aqui, vota e vai para casa e tudo bem. Acho que essas pessoas mesmo deveriam ser consteladas, né? A constelação é utilizada em muitos tribunais, mas infelizmente, devido a alguns fatores, a constelação no tribunal tem sofrido grandes perseguições, eu diria, né? Por causa de consteladores mal preparados, porque a constelação virou uma profissão, né? É o que aconteceu lá com os coaches, né? No começo era alguma coisa legal, daqui a pouco um coach foi lá, uma pessoa foi lá, aprendeu e começou a dar cursos e mais cursos online, baratos, rápidos, com a intenção de ganhar muito dinheiro. E aí a profissão acabou-se quase, né? Então a constelação também aconteceu isso. Então hoje é possível você encontrar cursos completos de constelação online por R$ 49. E tem pessoas que vão lá e se formam. E então, quando você vai fazer uma constelação, você não olha qual é a formação desse profissional. Você diz, ah, é constelador. Existem cursos de constelação de final de semana. Existem cursos de constelação que a pessoa faz 6, 7 módulos. E pronto, agora já é um constelador. Então, esses mal profissionais fizeram trabalhos ruins e acabaram comprometendo a constelação como um todo, porque aí algumas pessoas que foram e passaram pelo processo e saíram muito revoltadas com aquilo, não compreenderam aquilo que aconteceu, e aí entraram com pedidos para que seja banido do judiciário, né? A minha pós-graduação é no direito sistêmico, então eu estive lá com os juízes, né? No meu curso de formação na Hering, eram juízes, eram desembargadores, eram advogados, e lá a gente via muito claramente, quando constelávamos um assunto, uma pessoa lá, um assassino, um criminoso, e a vítima, como acontecia
quando os dois se encontravam e podiam se olhar. E cada um deixar o seu destino e a vítima olhar para esse agressor e dizer: eu deixo essa responsabilidade com você. E não tem nada a ver com a sua responsabilidade. Eu deixo isso com você. E eu fico com aquilo que é meu. Então você lá, como jurada, você faz esse exercício. Você olha para aquela pessoa e diz: eu deixo com você aquilo que é seu. Imagina que eu sou essa pessoa. Você olha para mim e diz: Marília, eu deixo a sua responsabilidade contigo. Eu não tenho nada a ver. E eu olho para aquilo que você fez. E o meu julgamento é sobre esse ato. Mas eu olho para você como pessoa, como a mulher que você é, como uma pessoa que veio até aqui por algumas razões, né? Eu olho para isso com amor. Então lembre que quando eu falo ali sobre a exclusão e a inclusão, eu posso excluir uma pessoa no sentido de eu convivo com alguém, mas eu não gosto dessa pessoa, eu vivo falando mal dela, eu vivo julgando no meu coração: nossa, como é que pode essa pessoa fazer isso? Isso é uma exclusão, embora eu esteja morando junto com essa pessoa, né? Ou eu posso nunca mais encontrar essa pessoa na minha vida, mas ter ela no meu coração. Qual é a melhor? É sempre o coração, é sempre aquilo que está no coração. Se eu convivendo com essa pessoa, eu não consigo ter ela no meu coração, então é melhor que eu fique longe. Desde que eu tenha essa pessoa no meu coração. É o coração, no final das contas, que importa. Né? É como eu olho para essa pessoa, é como eu tenho amor por ela. Por isso, no começo ali eu falava também sobre os relacionamentos de casal, né? Que às vezes você está com uma pessoa que é insuportável viver mais com aquela pessoa. E aí não dá mais para ficar junto. Então é melhor separar, continuar com essa pessoa no nosso coração, mas separado fisicamente. Perceba se respondeu isso para você. Sinta no seu Muito corpo. interessante, porque cada vez que eu seria intimada, eu já ficava temendo, assim, quando o oficial de justiça manda, né, cara, vai intimar, eu já pensava: meu Deus, eu já ficava com aquele sentimento, sabe? Que direito eu tenho de julgar, de condenar alguém, sabe? Então, agora eu penso de uma outra forma, né? Esclareceu bastante. Eu posso participar de uma forma mais aliviada, porque é muito difícil, né? Tu estar diante de quem cometeu um crime e diante da família da vítima. E eles ficam, tipo, te olhando, como assim: eu quero me vingar, eu quero vingança. Né? Então, é um peso muito grande participar de um tribunal do júri. E agora ficou bem Por esclarecido. isso também que precisa ter uma punição, porque enquanto não houver essa reparação, vai permanecer naquele ambiente familiar da vítima esse desejo de reparação. E essa pessoa que ficou em dívida, enquanto ela não pagar essa dívida, ela não tem paz nessa vida ou na outra. E às vezes ela não tem, ela pode até encontrar uma certa paz aparente, mas na alma ela não encontra. E o grupo familiar também não. Imagina que lá na tua família agora, Jéssica, alguém da tua família, um ente querido seu, cometeu um crime e ele conseguiu escapar impune. Como você consegue agora encontrar a família da vítima de cabeça erguida? Não consegue. Agora imagina que essa pessoa cometeu um crime na sua família, mas ela foi punida. Ela pagou o preço. Como é quando você encontra a família da vítima? Mais tranquilo. Não é?
Sim, ele pagou um preço. Então, isso pega o sistema familiar inteirinho. Pessoas que há gerações atrás cometeram crimes e saíram impunes, ainda influenciam as famílias até hoje. Então, tem pessoas que passam a vida querendo ajudar todo mundo, sentindo vergonha de estar no mundo, sentindo como que uma culpa de alguma coisa, como se eu não tenho um merecimento de nada, e eu tenho que estar sempre ajudando, ajudando, ajudando. E muitas vezes isso vem de uma culpa do sistema familiar, onde alguém não Eu já pagou vivi, o preço. Ah, lá o meu avô fez alguma coisa, o meu bisavô fez alguma coisa e ele não pagou esse preço. E você não sabe disso, mas essa alma familiar, você sente isso. E aí você carrega para você essa responsabilidade. Deixa eu ver o que porque estão dos comentando. nossos ancestrais acontecia muito, né? Principalmente por disputa de território, é, disputa de terra, né? Uhum, uhum, E desses jovens a gente nem sabe e acaba carregando uma culpa, um sentimento uhum. que não é Quantos que nosso. fugiram impunes? E quantas pessoas têm acessos de raiva? Qualquer coisa que fizer para você, que você sinta que é injusto, você vai lá e briga e faz barraco. E por causa de uma fila no supermercado, por causa de uma coisa no trânsito, já quer brigar, já quer fazer confusão, né? São pessoas cujo sistema familiar foram injustiçados, que não houve uma reparação, que alguém fez alguma coisa e não foi lá e fez com que o outro pagasse. Então tem pessoas que trazem isso e não sabem de onde vem essa raiva. Eu não aceito injustiça. A pessoa diz, eu não aceito injustiça. Vão ser advogados daí para Tá fazer falando de justiça. mim, né? Sim, vão ser advogados, porque as profissões servem ao sistema familiar. A profissão de cada pessoa serve ao sistema familiar. Onde o sistema familiar foi ferido, você vai escolher uma profissão de acordo com isso. Quando você está na sua profissão certa, que é o propósito da sua alma. Porque às vezes escolhemos profissão por dinheiro. Eu vou fazer até essa profissão porque ganha mais, mas não era isso que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de ser arquiteta, mas eu não, eu acho que não é bom, então vou fazer outra coisa. Mas eu precisava de arquitetura, porque na minha família as pessoas não tiveram moradia própria, porque na minha família as casas eram sempre muito simples ou talvez não tinham. Então eu quero construir muitas casas agora, eu quero projetar muitas casas, eu quero trabalhar com isso, né? Então a profissão sempre traz alguma coisa do sistema. Então quando você trabalha no direito, você vai também servir ao seu sistema familiar que foi injustiçado. Mesmo que sem saber, Sim, você não sabe. porque eu tenho esse sentimento. Você não sabe. Talvez se você olhar lá no seu grupo familiar agora, atual, você vai ver, nossa, meu pai e minha mãe sofreram por causa de alguma coisa, alguém que passou a perna, alguém que enganou, ou eles não foram, eles tinham direito a alguma coisa e eles não foram buscar, eles deixaram passar. Então, você vai ver que talvez até mesmo agora na sua família, quando você era muito jovem, você viu que os seus pais necessitavam disso, e aí você vai lá, por exemplo, uma pessoa que tem um pai, uma mãe que tem problemas cardíacos, já teve infarto, já teve que fazer cirurgia do coração, não sei o quê. Quero ser médico. Aí vai ser médico, qual é a especialização? Eu vou ser cardiologista. E a pessoa não liga uma coisa com a outra. Mas era o desejo dela, quando era criança, de poder salvar o pai, de poder ser esse cardiologista, ir lá e consertar esse coração e evitar que o pai não sofresse. Então, a profissão sempre está relacionada com o sistema familiar. Deixa eu ver o que estão dizendo aqui em cima. Tá. Gente, se tiver alguma pergunta, vocês fazem aqui. Isso pode servir para a gente também quando conversamos sobre muitas situações no dia a dia, a Fabiana diz.
Exatamente. Você fala de uma situação no seu dia a dia, você fala da situação, mas você inclui a pessoa no seu coração. E é um exercício isso, que a gente pode começar no dia a dia mesmo. E a Fábio, ou nos envolvemos numa conversa em que há julgamentos de alguém socialmente, de alertar para olhar a ação e não a pessoa, né? Sim. E é o cancelamento, né? Então, vão lá, julgam aquela pessoa, na persona não grata, né? E aquela pessoa se torna uma pessoa, uma escória. E agora todo mundo está falando mal daquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa lá traiu a mulher, traiu o marido. Agora todo mundo fica falando mal. A gente olha para aquilo e, primeiramente, a gente olha também nesse caso o que que isso toca em mim. Por que que isso me chama a atenção? E a gente lembra dos 5 estágios evolutivos. Quem é que lembra dos 5 estágios evolutivos? Ótima temática, o Alisson diz. O Valdir está dizendo seja bem-vinda, Ana. Quem é que lembra dos 5 estágios evolutivos da alma? Vamos ver quem lembra. Esses 5 estágios evolutivos é para vocês guardarem para a vida, porque isso vai ajudar vocês em todas as coisas, em todos os momentos de vocês. A Fábio lembra de alguns. Vamos ver, eu vou falar para vocês sobre os 5 estágios. Então vamos lá. Primeiro estágio evolutivo, quando eu faço uma coisa errada, isso é para vocês escreverem mesmo. Quem tiver papel na mão aí já escreve. Quando eu faço uma coisa errada, ótimo. Eu faço uma coisa errada, mas eu não acho que aquilo é errado. Eu acho que está certo e defendo aquilo com unhas e dentes. E eu pego aqui o exemplo, do cigarro. Eu tô fumando e eu tô dizendo, não tem problema, tem um monte de gente aí que não fuma e tá morrendo, né? Que estão tendo problemas e eu não tenho problema nenhum, e meu pai fumou até os 90 e poucos anos e não tem nada a ver. Então, você faz e você acha que tá certo isso. Até que chega um momento em que você desperta e você percebe que isso não é bom. E aqui também eu uso essa coisa que a Fábio falou assim do julgamento. Eu tô falando mal da outra pessoa, eu vou falar mesmo, porque essa pessoa fez isso e tá errado mesmo, e pronto, e eu tô falando mal daquela pessoa, tô julgando. Vamos trazer esse exemplo do julgamento aqui. Tô julgando mesmo que essa pessoa fez errado. Eu acho que tá certo eu agir assim. Depois, num segundo momento, eu já percebo que isso não é bom, que não é legal ficar julgando o outro, que isso também é ruim para mim, que isso também reflete sobre mim. Eu desenvolvo uma consciência e agora eu ainda julgo, eu ainda faço, mas agora eu já sei que está errado. Então eu julgo e diz, nossa, eu não devia estar falando. Ai, meu Deus, não devia falar. Ai, que pecado, mas tu viu a fulana lá que fez tal coisa? Eu estou fumando, mas diz, eu sei que eu tenho que parar, né? Mas eu não consigo. Então esse é o segundo grau. Terceiro grau é quando você já parou de fumar, mas você tem uma vontade de fumar de novo. Você não está falando mais dos outros, mas você tem uma vontade. Você encontra a amiga, tá louca para contar aquele bafão. Ai, tô louca para contar um bafão, falar mal lá da pessoa. Mas eu não falo. Ai, que vontade de falar. Aí você pensa só. Você, primeiro, faz e acha que está certo. Segundo, você faz, mas já sabe que está errado. Terceiro, você não faz ainda, mas tem vontade de fazer. Não faz porque está errado, mas porque se fosse por você, você faria. O quarto estágio, você não faz mais. E também não tem vontade mais de fazer. Então, você não fuma mais, não tem vontade de fumar, mas julga no seu coração aquela pessoa que faz isso. Diz, nossa, aquela pessoa está fumando, devia parar porque isso aí faz mal para a saúde, porque tal. Nossa, a pessoa está falando mal dos outros, está julgando. Vamos parar, gente, né? E eu começo a julgar no meu coração.
E o quinto estágio é quando eu não faço, não tenho vontade de fazer e não me importo que os outros façam. Não tô nem aí. Então são 5 graus. Tudo aquilo que você não faz mais e você não julga, você nem percebe que existe, é porque você já fez. Ninguém chega nesse estágio aqui sem passar por aqui, ó. Ou por aqui, por aqui, por ali, por lá. Ninguém. Então, se hoje uma pessoa está cometendo determinado crime, ai Marileide, mas eu nunca matei ninguém. Nessa vida você não matou. Mas na outra, com certeza. Porque senão agora você estaria fazendo isso. Porque nós aprendemos através da experiência. Eu aprendo quando eu vivencio alguma coisa. Se não é teoria, eu aprendi na teoria. Ah, eu sei lutar na teoria, mas quando eu chego lá para lutar mesmo, lá um Muay Thai, sei lá o quê, eu não sei fazer. Então, se você não foi, vamos dizer, uma vez eu fiz uma palestra e eu falei disso e eu disse assim que todos nós já fomos prostitutas, né? Aí depois, quando terminou a palestra, veio um senhor e disse assim, nossa, eu adorei a tua palestra, que legal e tal, só não gostei de uma parte. Tu falou que nós já fomos prostitutas, eu nunca fui. Daí eu disse, o senhor foi. Porque todos, se o senhor é prostituto agora? Ele disse, não. Eu disse, então já foi. Então, quando você parte desse princípio, você para de julgar o outro, porque se você agora, quem sou eu para julgar a pessoa se eu também já fiz? Eu não tenho memória, mas eu já fiz. Ou alguém no meu grupo familiar já fez. Que a gente pode aprender pelo amor ou pela dor. A gente não precisa repetir, né? A gente pode aprender observando o que o outro faz e dizer, não, isso eu não quero para mim. Então, é a repetição que faz com que a gente aprenda. Faz sentido para vocês? Mas será que a gente não aprende de outro jeito? Aprende pelo amor ou pela dor. Mas na maioria das vezes, quando a gente aprende pelo amor. Obrigada, Fábio. Na maioria das vezes, quando a gente aprende pelo amor, a gente pode ser que mais ali na frente, em uma prova, a gente falhe. Porque a vida é feita de provas, né? E aí a gente diz assim, outro dia, né? Um cliente meu falando que o avô, sei lá, tirou a própria vida aos 87 anos. Eu penso, nossa, já estava quase saindo, né? Pela porta da frente. E aí, na saída da vida, ele nadou, né? Assim, e chegou lá no final. Porque essa pessoa provavelmente tinha que superar isso, né? Que em outras vidas ele já não tinha conseguido. E aí, então, ele vem, passa por essa prova, mas essa prova é cumprida, já está com 80 e poucos anos e ainda não acabou. E às vezes chega uma hora que você vai lá e perde a cabeça e. Então, geralmente é pela dor. E então vem as provas, exatamente, Fábio. Vem as provas para ver se aprendeu mesmo. A gente pode aprender pelo amor, sim, e o aprendizado através do amor nos serve de impulso para que a gente vá lá e não faça aquilo, né? Que a gente não precisa aprender pela dor. Serve de motivação, mas na maioria das vezes nós aprendemos pela dor. Quando dói demais, quando eu passo por aquilo em mim, eu nunca tive uma dor de dente, eu acho que o outro está reclamando demais por causa de uma dor de dente. E aí eu vou lá e tenho uma dor de dente, eu vejo, puxa vida, como é horrível. Então, agora, quando alguém falar que tem dor de dente, eu vou dizer assim, nossa, eu entendo. Então, eu desenvolvi uma empatia agora com essa pessoa, né? Porque eu aprendi pela dor. Por mais que eu amasse aquela pessoa, eu não tinha noção do que era ter uma dor de dente, né? Então, na maioria das vezes, nós aprendemos pela dor. Então,
se nós passamos por todos esses graus aqui evolutivos, aquela pessoa que você está julgando hoje, é porque você já fez, porque nós só reconhecemos no outro algo que nós temos em nós. Senão eu nem reconheço que aquilo seja algo ruim. Eu nem reconheço que aquilo é errado. Eu reconheço porque eu já vivenciei isso, eu já percebi. Ok, então, tá respondido, Jéssica. Sim, nessa escola, a gente, quando acha que sabe algo, aí é que percebe que não sabe mesmo, né? Como, Jéssica? Nessa escola da vida, quando a gente acha que sabe algo, aí é que não sabemos. Uhum. A gente vai ser testado, Muito provado. obrigada, tá? Muito obrigada pela oportunidade e até mais. Muito obrigada também, Jéssica. Até mais. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês por esse momento que estamos aqui. E amanhã retornamos às 12h12. Até amanhã, gente. Até lá. Eu já encerro aqui, tá? Live para assistir mais algumas vezes na tentativa de absorver esses conceitos. Que bom, então, que essa live pode auxiliar vocês. E, gente, isso que eu estou falando aqui para vocês também, eu tenho bastante teoria. E eu estou praticando. Com base nessa teoria, eu estou praticando. A teoria é para isso, né? É o livro que a gente abre e lê, estuda, 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 para depois a gente ir lá e fazer na prática. E aí a gente vai lá e erra, né? E vai lá, estuda, estuda, estuda de novo, porque, lembre, é um treinamento. Você está treinando. Então você vem aqui, estuda, 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 vai lá e faz. Deu certo, não deu certo? Você vai treinando. Então, com tudo na vida é assim. Isso que eu estou trazendo para vocês também é teoria que eu estou buscando praticar, treinar, 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 até que eu não precise mais disso, até que isso já esteja totalmente integrado em mim. Né? E, gente, mais alguém gostaria de participar da live? Eu adoro. Viram como enriquece, né? Então, se vocês tiverem perguntas para fazer, que estiverem dispostas a vir fazer aqui, muito bom. Jéssica, muito, muito obrigada. Valeu mesmo. Viu? Serviu para um monte de gente aprender sobre bastante coisas. E a gente enriquece aqui esses conhecimentos. No mais, então, desejo para vocês todos um bom final, um bom final de dia e um bom feriado amanhã. Vamos fazer alguma coisa muito boa. E amanhã, feriado, às 12h12, nos encontramos aqui para mais um assunto. Deixem aqui nos comentários dessa live perguntas, o que vocês sentiram desses conhecimentos trazidos aqui. Compartilhem com outros que vocês acham que vai gostar. E amanhã nós nos encontramos. Grande beijo. Tchau.